Bom dia, bem-vindos ao canal Orquídeas de Portugal. Eu sou a Anabela. Hoje comecei a fazer uns vídeos sobre rega e após ver o que já publiquei decidi fazer aqui um aditamento, por assim dizer. Portanto, o que é que nós temos aqui? E fazendo um resumo do vídeo anterior. Nós temos aqui uma planta que está regada com as suas raízes verdes e temos aqui duas que têm as raízes brancas. Estas duas plantas, pelo peso e pelo aspecto das raízes, estão de facto com sede e têm de ser regadas. Isto é um facto. As pessoas perguntam muitas vezes quantas vezes temos de regar. Depende das condições que cada pessoa tem nas suas casas. Eu não posso dizer que tem que regar uma vez por mês ou uma vez por semana, porque isto é inaceitável, porque é impossível sabermos isso, porque depende muito da umidade, da exposição, do substrato que cada um tem. E portanto, isso não é possível de se definir assim, tem que se regar as phalaenopsis uma vez por semana ou uma vez por mês. Nós regamos, e esta é a regra principal, e nunca falha. Quando as raízes ficam brancas, temos de regar. As regas, como eu já falei, são bastante controversas e não há uma forma correta de regar. A única forma correta que nós temos de regar é não deixar, independentemente de emergirmos ou fazermos debaixo da torneira, ou regarmos planta a planta, ou regarmos de regador, é que não fique água nesta coroa da planta, ou seja, no centro da planta. Uma noite, como as que já estão agora com água, é suficiente para toda esta zona começar a apodrecer e perder todas as folhas. Okay? Eu tenho aqui uma planta que perdeu todas as suas folhas, porque estava a morrer, mas é uma mini, e aqui não se passou isso, ela deu a haste central, como se vê aqui. Portanto, está seca. Eu fiz um vídeo com ela há relativamente pouco tempo e ela estava totalmente encharcada. Tinha aqui esta zona com umidade, eu não me apercebi. Portanto, temos de ter alguma atenção em relação a isto. Uma das coisas que me esqueci de falar anteriormente é que na rega de imersão, que é uma coisa que eu faço no verão pelo menos uma vez por mês, a rega de imersão onde utilizo o adubo e depois vou regando ou com a torneira, ou com um bocadinho no corregador, ou com um bocadinho ou com um copo, à medida que as plantas vão necessitando. Porquê é que eu faço estas regas? Porque uma vez por mês não é suficiente, eu não tenho tempo para fazer as regas necessárias de imersão todas as vezes que as plantas precisam, porque trabalho, estou muito tempo fora. Eu acredito na rega de imersão. A rega de imersão tem vários riscos e aqui toda a gente tem que ter consciência disto. Há quem rejeite totalmente este tipo de rega e eu respeito, que há o risco muito grande, se tivermos uma planta doente, de todas as outras ficarem contaminadas, porque elas vão partilhar a mesma água. Seria impensável, em termos de valor e mesmo de tempo e logística, estar a fazer um vaso, a regar uma água única para cada vaso, ou mudar a água e o adubo para todas as vezes, para cada planta. Portanto, seria impensável. Há este risco e temos que estar conscientes que não deveremos, se tivermos uma planta doente, que esteja com um fungo, nós achamos que ela não está bem, ou tem as folhas amarelas, ou apresenta algumas manchas, não devemos metê-la junto com as outras plantas. Aliás, devemos isolar essa planta, metê-la noutra zona da casa, e mesmo até algumas plantas que tenham estado em contacto. Portanto, isto é extremamente importante. Não há regras para regar as plantas certas e errado, não é bem? Portanto,
Esta, segundo os peritos, é um procedimento errado, que é misturar as plantas todas, mas também vos digo que esta é a única forma que eu tenho de regar todas as raízes, ter a certeza que todas as raízes ficam verdes. Porque quando eu rego com um bocadinho de água, com um copo apenas, como eu costumo fazer só assim com o copo, eu só rego uma área e não tenho, e não consigo ver todas as raízes regadas, ou seja, não ficam todas hidratadas. E agora vou-vos mostrar outra situação. Vocês estão a ver esta planta que está totalmente verde, esta branca. Eu meti há meia hora uma planta na água e ela ainda não se apresenta com as raízes totalmente verdes. Portanto, ela ainda está aqui num processo, vou-vos mostrar, só, com algumas ainda estão brancas. Portanto, significa isto, vejam a diferença deste esbranquiçado, ela ainda terá que ficar mais algum tempo, e este verde, há uma diferença bastante acentuada. Portanto, quanto tempo regamos? O tempo necessário para as plantas se hidratarem. Daí eu utilizar este sistema de rega. Acho que é um sistema de rega que funciona comigo. Eu aparentemente não tenho plantas doentes, não tenho perdido plantas desta forma, portanto, considero todo este processo seguro para mim. Mas é como eu digo, é o meu cultivo, não é? Há quem utilize e tenha imenso sucesso a rega com o copo, que planta a planta, que fazem na banca, ok. Então, e depois como é que adubam? Adubam um bocadinho também com um jarro ou com um copo? Tenho a certeza que todas as raízes vão levar adubo por igual? Portanto, esta é uma questão que eu ponho. Não é? Porque eu, quando faço a rega de imersão, eu faço com o adubo dentro da água. Depois, à medida que vou regando na torneira, que também eu faço, como já disse, não é? À medida que vou regando na torneira, eu faço só com água para ir lavando os excessos dos adubos e vai ficando hidratado. Mas é uma rega rápida e não me garante que as raízes ficam assim verdes. Portanto, esta é a minha forma de regar. Cada um terá a sua. O que é importante aqui? É que nós tenhamos consciência de que existem outras opções além desta regra e que esta regra apresenta os seus perigos. Não é? Como apresentam perigos as regras debaixo da torneira. Por exemplo, eu rego debaixo da torneira muitas vezes, mais até do que as gostaria de fazer, porque chego a casa, as raízes estão brancas, eu vou ter que sair no dia a seguir e, portanto, vou ter naquele dia que passá-las todas por água na torneira e meto-as ali na banca a escorrer. É uma rega rápida que não me garante que as raízes ficam todas regadas, ficam todas hidratadas. É uma rega para empurrar com a barriga, até ter tempo depois de pegar nas plantas e dedicar-lhe tempo, como estou a fazer hoje, em que deixo as plantas de molho, o tempo que é necessário, porque cada planta é uma planta. E eu tenho muitas em casa e nenhuma delas hidrata as raízes ao mesmo tempo. Eu tenho uma planta desde as 8 da manhã, são 10, desde as 8 da manhã na água e as raízes ainda não estão totalmente verdes. Significa que aquela planta ou estava mais desidratada ou precisa de mais tempo para se hidratar. É como nós, cada um de nós tem necessidades diferentes e as plantas também. Ou estava mais desidratada e precisa de mais tempo de água. Não é? Portanto, aqui qual é a regra? Não há regra, a única regra é mesmo regarmos quando estão brancas. Se regamos debaixo da torneira, se regamos de imersão, cada um tomará as suas decisões. Agora, isto é um princípio. Regamos apenas quando estão as raízes brancas. É só isto. Está bem? Espero que tenham um bom domingo e que tenha sido útil. Dúvidas? Podem consultar no meu canal, eu costumo responder a todas
as perguntas, ou mesmo no meu grupo Ciência das Orquídeas, que habitualmente vou dando seguimento nas publicações e respondendo às perguntas que me fazem. Obrigada, bom dia.